Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda reverência em nome do Senhor Jesus e clamar para que a palavra que nós vamos ler, palavras que nós vamos ouvir, palavra que nós vamos meditar, ela seja revelada pelo poder do Espírito Santo para as nossas vidas e se transforme em poder de cura, de libertação, de transformação, de livramento, se transforme em refrigério para todas as vidas que a ouvirem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. O Senhor Jesus, ele esteve na terra, não é? E ensinou aos seus seguidores, não é? Muitas coisas com relação à glória de Deus, não é? E numa determinada ocasião, Jesus ele vai ensinar que através das nossas vidas, através das nossas obras, das nossas atitudes, da nossa conduta, nós podemos glorificar a Deus. E eu queria estudar nessa manhã isso, né, na palavra de Deus, nesse culto, né? E através de Mateus, né, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 13, nós vamos ter essa importante revelação, esse importante ensinamento da parte de Jesus. Amém? Mateus, Novo Testamento, né, capítulo 5, versículo 13, fala assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então aqui Jesus, ele mostra, não é, que os discípulos, eles têm que se comparar a sal, não é, mas um sal puro. Não é? Para que serve o sal? Não é? O sal tem como propriedades, características, o sabor e o poder de conservar os alimentos, ou seja, o poder de conservar da corrupção, não é, das coisas que destroem. O que Jesus está dizendo, não é? Ele está comparando o sal com as nossas atitudes perante os homens. Não é? Então, nós temos que ter, em primeiro lugar, um bom procedimento, né? Nós temos que ter um bom caráter, nós temos que ter honestidade, nós temos que seguir os princípios morais, né? Para que as nossas atitudes sejam um bom testemunho. E assim sendo, elas sejam como sal, elas deem sabor das pessoas falarem conosco, não é? E também essa atitude, não é, que dentro dessas características, dentro do bom caráter, do bom procedimento, né, de agir de acordo com os preceitos morais e de honestidade, isso daí vai conservar um bom testemunho. Então ele compara o sal. Somente depois disso, não é que nós vamos conseguir glorificar a Deus. Então esse é o primeiro passo. Se nós não fizermos isso, ninguém vai ver em nós a presença de Deus e tampouco nós vamos poder glorificar a Deus. Então, para que o primeiro passo seja dado, isso compete às nossas condutas. Mas logo em seguida, ele vai falar a respeito de como realmente nós vamos glorificar a Deus uma vez passando esse primeiro nível, né? Tendo cumprido esse primeiro nível. Agora no versículo 14 ele fala assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, preste muita atenção nisso, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então Jesus, ele fala que essa luz, ela vai fazer com que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus através das nossas boas obras. E essas obras, elas têm que necessariamente atender o primeiro quesito, não é? Para que não sejam pisadas pelos homens. E agora sim, elas vão ser observadas por Deus e a glória de Deus vai, através da nossa vida, né, vai ser como se fosse uma lâmpada, uma luz que vai iluminar as pessoas, vai iluminar as trevas, ou seja, a presença de Deus em nossa vida, né, vai ser o testemunho da glória de Deus, e assim sendo nós vamos glorificar a Deus através das nossas vidas. Mas a pergunta, não é como que nós podemos, não é muito importante, como que nós podemos ter essa luz, não é? Como que nós podemos ser essa luz? Não é? Enquanto a primeira parte cabe a nós, com as nossas atitudes de bom caráter, de honestidade, agirmos, como que nós podemos fazer para ter essa luz de Deus dentro de nós? O que representa essa luz de Deus? Não é? Então, nesta manhã, nós vamos aprender isso. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 25, não é? Nós vamos ler o versículo 31.
eu quero que você entenda, antes de ler, que Deus, ele quando chama Moisés, ele pede para Moisés construir um tabernáculo que não era só um lugar para adoração, para se buscar a Deus, mas era um modelo de relacionamento com Deus, de Deus para com os homens e dos homens para com Deus. Nesse tabernáculo existia um compartimento chamado Lugar Santo, e nesse Lugar Santo existia uma peça chamada candelabro, né, ou castiçal, né? E nessa versão que eu tenho, que é Revista e Corrigida, vai se falar castiçal. E essa peça, ela tinha um desenho que você vai ver que faz todo sentido, tinha muito símbolo para o povo hebreu. Eu queria que você prestasse muita atenção. Êxodo capítulo 25, versículo 31. Também farás um castiçal de ouro puro e de ouro batido. Se fará este castiçal. O seu pé e as suas canas, as suas copas e as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Então ele vai ser uma peça toda de ouro, né? No 32, e os seus lados sairão, dos seus lados, né, sairão 6 canas. Canas, não é? Na versão revista corrigida que eu estou lendo, está escrito canas. Na revista atualizada está escrito hastes. Na nova versão internacional está escrito braços, né? Então, você entende assim, ó. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Então, esse castiçal, né, ele tinha uma haste central e 3, não é, braços ou 3 hastes saindo na lateral. Formavam 7 lâmpadas, né, 7 lâmpadas dentro desse lugar que chamava-se Lugar Santo. E essas lâmpadas iluminavam o local. Não é? Muito bem. Quem que era responsável por manter essas luzes acesas? Nós sabemos que essas lâmpadas, né, elas tinham como se fossem castiçais, em que dentro dos castiçais tinham os óleos, né, os azeites, né, o azeite de oliva, e que o azeite, não é, tinha também um pavio, e através da queima, né, desse azeite, o candelabro fornecia luz. Mas esse azeite ele abaixava, ele ia diminuindo, ele ia sendo consumido, e uma hora ele ia acabar. De quem que era a responsabilidade de manter esse candelabro constantemente aceso? Venha comigo aqui em Êxodo, capítulo 27, versículo 20. Êxodo, capítulo 27, versículo 20, vai falar de quem que é a responsabilidade. Está escrito assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel. Filhos de Israel significa povo de Deus, né? O povo que crê no Deus vivo, o povo que crê em Jesus Cristo, que crê no nome de Jesus Cristo. Então, filhos de Israel são todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para candeeiro, para fazer arder as lâmpadas, e aqui está escrito continuamente. Então, a obrigação de manter essa lâmpada acesa, não é, já não é mais de outra pessoa que não seja nós mesmos, ou seja, os filhos de Deus. Mas esse candelabro, não é, ele está onde? Onde é esse tabernáculo? Não é? Então é importante entender que esse candelabro, não é, que foi feito aqui, não é, que eu disse assim que o design representava uma árvore, não é, esse candelabro para o povo, não é, do Oriente, uma árvore, como ele representava uma árvore estilizada, né, era uma árvore estilizada. Para o povo de Oriente, uma árvore, ela representa a vida, não é? O símbolo de uma árvore é o símbolo da vida, da prosperidade, não é? Agora, essa árvore, particularmente para o povo hebreu, ela representava uma árvore muito importante. Ela representava a árvore da vida, que ficava no jardim do Éden. Então, o candelabro, a luz que saía dele, na verdade, representava a vida, não é? E essa própria árvore da vida que aqui foi representada, mais para frente, nós vamos ver lá em Apocalipse. Eu queria convidar você para ir a Apocalipse, né? Capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Olha só. Versículo 1. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Está escrito: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
E aí fala assim: no meio de sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, esse candelabro que Deus mostrou, não é, que era uma árvore estilizada, que estava no tabernáculo, ela mais tarde, né, seria a árvore da vida que seria colocada nos novos céus e nova terra, na nova Jerusalém, né, que é descrita em Apocalipse. Muito bem. Hoje, onde está esse candelabro? Não é? Onde está essa peça, né, que Deus fala para que não se apague, né, as lâmpadas, né, que elas fiquem acesas continuamente? Esse candelabro, não é, ele está dentro de nós, porque esse candelabro representa Jesus Cristo. Eu queria que você fosse comigo lá no Novo Testamento, né, aqui no livro de João, no quarto livro, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Está escrito assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então você vê como tudo está ligado. Jesus é a luz do mundo. Na verdade, Jesus é o próprio candelabro vivo. E ele é a luz que traz a vida, não é? Então a árvore que representa a vida, a árvore que era estilizada pelo candelabro, ela é a própria presença de Jesus Cristo dentro de nós, não é? E quando nós vamos em Apocalipse capítulo 21, voltando lá no livro de Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, mas agora no capítulo 21, versículo 23, nós vamos ver que na Nova Jerusalém não vai ter luz, não vai ter sol, lua, a luz vai ser o próprio Senhor Jesus. Presta atenção, Apocalipse capítulo 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então Jesus é essa luz, né, do candelabro, ele representa, né, a luz, a vida, né? Então o candelabro era a representação de Jesus Cristo. Mas a pergunta mais importante é a seguinte: como que nós fazemos para que essa luz não se apague dentro de nós? Não é? Que essa luz da vida, que representa a vida eterna, né? Essa luz, essa árvore da vida representa a árvore da vida eterna. Como que nós fazemos para que ela não se apague? Não é? Então, eu queria que, em primeiro lugar, nós entendêssemos que esse óleo que aqui Deus ordena que os filhos de Israel tragam, na verdade, é a representação do Espírito Santo. Vamos comigo até o livro de Isaías. Olha só, Isaías, capítulo 61. Versículo 1 e 2. Preste atenção. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. No versículo 2, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, nós vemos que esse óleo, essa unção, ela está ligada ao Espírito Santo. No comecinho, olha só. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Na verdade, a unção era feita através do derramamento de óleo, não é? Era assim que se consagrava sacerdotes, reis, profetas, não é? Muito bem. Jesus, quando ele esteve na sinagoga, ele pega o rolo, né, das escrituras para ler. E lá em Lucas, capítulo 4, né, um texto bem conhecido, ele vai ler. Lucas capítulo 4, versículo... Vamos ler o versículo 17, não é? Está escrito assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Agora presta atenção. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Então, a ligação entre o Espírito Santo e o óleo, não é? Para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, e, na verdade, repetindo o que já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Esse óleo, na verdade, ele representa o Espírito Santo em nossa vida.
Significa que quando nós não temos a nossa vida com a unção do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo renovada, e essa presença do Espírito Santo, ela requer uma renovação. Então, quando nós não renovamos a presença do Espírito Santo, esses castiçais, eles vão acabar sendo consumidos, né, o seu óleo, e não vai ter luz. Como que nós fazemos para que nós tenhamos a renovação desse óleo, o óleo da unção, o óleo que representa o Espírito Santo? Isso vem quando nós buscamos o Espírito Santo, ou seja, quando nós damos prioridades às coisas de Deus, a ler a palavra, a meditar na palavra, a orar, não é? A ouvir os cultos, as pregações, a estudar e meditar na palavra, não é? Então, essa é uma primeira parte. A segunda parte é quando nós nos santificamos, que quer dizer o seguinte: nós nos separamos das coisas do mundo. O mundo, ele não leva muito em conta, não leva em conta a palavra de Deus. Então, quando nós nos separamos das coisas do mundo, do modo das pessoas que não estão comprometidas com a palavra de Deus pensarem, agir, quando nós nos separamos das coisas que hoje se adotam como sendo normais, né, as práticas normais, e nós nos fixamos dentro da palavra de Deus, então significa que nós estamos nos voltando para o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem e nos renova. Ele faz um renovo. Ele traz o renovo da unção. E assim sendo, os nossos 7 castiçais, que representa, né, 7, número de Deus, o número do Senhor Jesus Cristo que habita em nós, não é? Então, ele se enche de óleo, se enche de unção e ele se acende. É somente assim que nós podemos glorificar a Deus, quando nós somos luz do mundo. Não é? Quando de nós, através da nossa conduta, das nossas obras, nós glorificamos a Deus pela luz que é Jesus, a luz da vida, a árvore da vida que está dentro de nós. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Queria convidar você para baixar sua cabeça para nós fazermos uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos na Tua palavra que, em primeiro lugar, meu Pai, para nós glorificarmos a Ti, nós temos que ter um bom caráter, uma boa conduta, agirmos com honestidade, meu Pai, livrarmos de todas as mentiras, de todos os enganos. E somente depois disso, meu Pai, nós vamos ser aprovados pelos homens. E assim sendo, depois disso nós vamos até a Tua presença, meu Pai, através da unção de Deus, e vamos nos encher do Teu poder. A Tua luz vai brilhar dentro de nós, e a Tua luz dentro de nós, através das nossas vidas, através das obras que vão seguir as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas ações, então nós podemos glorificar o Teu nome. Muito obrigado, meu Pai, que esta palavra traga, meu Pai, os ensinamentos, que seja a revelação, que traga, meu Pai, a consciência de buscarmos o Espírito Santo a cada dia, para todos que a ouvirem. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, né? Um bom domingo. Lembrando que na igreja de Ribeirão Pires nós estamos tendo os cultos presenciais às 10 horas da manhã. Queria convidar você para estar lá. E que também às 10 horas da manhã nós liberamos, né? Vai para o ar os cultos virtuais, que ficam gravados, não é? Então você pode ouvir a qualquer hora do domingo, né, que for melhor para você, ou ainda durante a semana. E não esqueça que na quarta-feira nós estamos tendo um grupo familiar com um estudo muito interessante, que tem dado muita repercussão, tem agradado muitas pessoas e sendo muito instrutivo, não é? Que é o casamento e a palavra de Deus, não é? Os presbíteros da igreja, da nossa igreja Pão da Vida da Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, o presbítero Fábio, a presbítera Cleia, estão trazendo esses importantes ensinamentos. Eu tenho certeza que vai abençoar sua vida, não é? E que vai também trazer para você a palavra de Deus como um ensinamento, né, para o seu casamento. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até quarta-feira às 8 horas da noite, em nome de Jesus Cristo no Grupo Familiar.